Bom, então, boa tarde aos internautas e membros, né, que estão participando aqui na conferência na Triple Helix, né? É com grande prazer, né, nós organizamos esse painel com essas personalidades protagonistas, né, no campo da inovação, né? São pessoas muito capacitadas, né, pessoas com histórico de implementação aplicada, né? Um histórico bastante sólido, né? Na área de economia, nas empresas, nas universidades, né? E antes de apresentá-los, eu queria falar um pouquinho do objetivo desse painel, mas já agradecendo a presença do Gustavo, do Rafael, né? E o Jefferson daqui a pouquinho está entrando, viu? Ele estava numa reunião. Estou vendo vocês aqui, né? Não, eu tô aqui. Já está aí! Tô. Nossa! Então tá bom. É o time completo agora, né? Tá tudo certinho. Então, antes de falar um pouquinho de vocês, vou ser breve, rápido, porque o tempo é muito curto para ter essas pessoas nesse painel, pessoas incríveis, né? Bom, o objetivo aqui é o seguinte, pela primeira vez esse ano, nós estamos organizando no Brasil a Triple Helix Conference, né? Movimento iniciado com o professor Henry Hetkovich, né? Em Stanford, que deu toda a linha, né, dos movimentos, especialmente centrando a universidade, como levando o conhecimento, a criação de riqueza através do conhecimento com tecnologia aplicada através de empresas, né, startups. Né? Então, isso foi para a universidade e mesmo para as empresas foi um movimento muito importante. Né? E hoje, justamente agora, nós estamos fazendo esse evento junto com o SciBiz. O SciBiz nasce há se não me engano, 3 ou 4 anos atrás, né? Eu participei desde o início com o professor Moacir, né? Com essa abordagem de que a universidade, o conhecimento, a ciência deve chegar no mercado para produzir impacto, gerar negócios, transformação social. E desde então, nós temos feito essas conferências com muito êxito, né? E que tem provocado bastante a universidade e trazendo a realidade das empresas para dentro da universidade. Né? Então, esse é mais ou menos o objetivo desse painel. E uma coisa importante, né? Quer dizer, o modelo da Triple Helix pressupõe que essa relação universidade, empresas, sociedade, instituições é algo muito importante, né, para o desenvolvimento da universidade. Esse foi o conceito original. Né? O conceito atualizado, depois dos últimos anos, do professor Karayanis, né, ele incluiu mais 2 vértices, né, nesse modelinho da Triple Helix, né, que foram a dimensão da sociedade civil e a questão do ambiente natural e o aspecto da sustentabilidade para a questão do desenvolvimento para a dinâmica da Triple Helix. Né? Isso me parece que foi uma grande contribuição. Então, por isso, hoje, nós estamos falando não só de 3 hélices, mas de 5 hélices. Né? E essa questão ela ganha bastante relevância quando nós temos um cenário também de transformação digital, né? Acelerado pelo movimento de pandemia, né? pela crise sanitária. Né? Então, coloca desafios muito grandes para o Brasil. Essas pessoas que nós estamos justamente convidamos para o painel, são pessoas com larga experiência, né? Com muita história, né? Com muita liderança na área de inovação. E o Brasil hoje tem uma situação bastante, além dos desafios, tem a questão mais tradicional, tem a questão da fragilidade, né? Ou seja, fragilidade das empresas, dos investimentos na área de inovação, um pouco da questão da desorganização do sistema de ciência, tecnologia e inovação, né? E sendo que nós temos investimentos em empresas, né, de países como a Finlândia, a própria China, passando a Alemanha, Estados Unidos, né? A Israel, né, a Coreia, acelerando os processos de inovação. Então, os desafios que põem para uma sociedade como a nossa são bastante grandes. Né? E eu convidei para tratar desses assuntos, né, o doutor Rafael Fabra Navarro, que é engenheiro químico pelo Instituto Mauá, ele é diretor de gestão da inovação do Braskem. Está certo, Rafael? É isso? E presidente da ANPEI, que é a principal associação, né, das empresas de liderança, né, que fomenta os processos de inovação. Então, é uma honra tê-lo aqui. E o Rafael, como gerente, diretor da Braskem, né, a Braskem tem um trabalho incrível na área de inovação verde, sustentabilidade, uma empresa referência. Né? Então, é importante ter você aqui. Rafael, agradecer muitíssimo de você ter aceito o convite. Aqui.
O nosso segundo convidado é o Gustavo Donato, né, reitor da FEI, né? Não é porque é o reitor da instituição que eu participo, mas ele tem feito um trabalho incrível de redefinição do formato institucional da FEI, conectando ela no mercado, né? Criou um movimento incrível que chama de mega tendências, né, para a inovação. O Gustavo ele é doutor, né, pela engenharia politécnica, mecânica, né, pós-graduado em administração de empresas também, e nosso reitor mudou completamente a cultura da FEI, muito com essa vocação de ciência aplicada, de impacto, tem sido uma das bandeiras do Gustavo, né? Gustavo, é uma honra tê-lo aqui. Eu queria dizer também que é uma honra tê-lo como nosso reitor, né? E o Gustavo tem um detalhe, que eu sei que o Jefferson conhece o Gustavo, é um papai recente, teve um bebê recentemente, né? E o Jefferson, né, que eu conheci recentemente, olha, o Jefferson foi uma das grandes alegrias em relação eu conheci o trabalho do Jefferson, na verdade, na CNI, né? O Jefferson tem um histórico assim extraordinário, né? Ele é graduado, fez mestrado, doutorado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei nem o que ele está fazendo em São Paulo, que é um lugar lindo, né? Ele está no ITA, professor do ITA, né? E também você atua como diretor do Instituto do Projeto Fraunhofer, no ITA, tá certo, Jefferson? Você foi diretor do Senai, foi isso? Me corrija aqui. Eu fui diretor de inovação do Senai Inovação e fez Nacional, todo o da projeto do CNI, MIT, não foi? isso, dos Institutos Senais de Inovação, Instituto Senais de Tecnologia, e fui diretor do Estado de Santa Catarina, daí já englobava educação, tudo. Muito bom. Inclusive, agora atualmente é o diretor do IPT, né? E tem liderado todo o processo de transformação digital, né? Teve envolvido na Embrapia, então o Jefferson tem uma história de liderança também no Brasil impressionante, né? Então, agradecer demais vocês estarem presentes aqui nesse painel, viu? É uma grande satisfação e vocês terem aceito, né? Gente, então, eu tenho algumas perguntas para vocês. Infelizmente, o prazo é muito curto para conhecimento de vocês, né? Vocês preferem, o que vocês acham de eu começar algumas perguntas e vocês vão respondendo, ou vocês preferem falar entre 18 minutos cada um? Como é que vocês preferem? Tanto faz? Então, vamos começar pelas perguntas e vocês vão ser um pouquinho econômicos, tá bom? Em relação por conta do tempo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, olha, então, como nós temos 1h10, tem que calcular um pouquinho entre 6, 7, 8 minutos, tá bom? De exposição aí. Bom, então a primeira pergunta seria, olha, quais as principais fragilidades e os desafios e ações que as universidades e empresas podem promover, né, para confrontarem o atual processo de transformação digital e aceleração da inovação no mundo? Então, pense o seguinte, o Gustavo pode falar pela universidade, o Rafael pode falar pela ANTEI, pelas empresas, o Jefferson fica à vontade para falar. Então, quais são os principais desafios que vocês veem na área de inovação perante o processo de transformação digital, né, e crise sanitária atual? Entenderam a pergunta? Uhum. Vamos fazer assim? Vamos começar pelo Gustavo, Rafael e vem o Jefferson. Pode ser? Muito bem. Pode, sem problema. Obrigado, Roberto. E se permite uma sugestão aqui, eu acho que a gente pode fazer de maneira até bem dialogada, né? Não precisamos nos alongar muito na fala, eu acho que se torna uma coisa até bem mais rica. E aproveito já para agradecer o convite, é um prazer revê-lo, Jefferson, prazer fazer parte aqui desse painel, e Rafael também, um grande prazer em conhecê-lo. Bem, falando um pouquinho do lado da universidade, não tem como eu evitar de comentar. É desnecessário nós falarmos dos níveis de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação do nosso país em relação a outras nações. Isso é histórico, não é de hoje, né? Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que levar em conta e que reverbera nas nossas posições lá, 60 e pouco, né? A nossa posição no índice global de inovação, por exemplo, Global Innovation Index. Mas, assim, falando como universidade, nós temos aqui na FEI feito realmente uma transformação de posicionamento. A gente não vê como viável qualquer tipo de inovação de alto impacto para a sociedade e para o mercado que não incorpore a hélice tripla e a hélice quíntupla, naturalmente, mas eu acho que tem algumas questões que envolvem não só as barreiras econômico-financeiras, viu, Roberto, mas também questões culturais.
É claro que nós temos um pouco menos de investimento relativo em relação às outras nações, às vezes falta um pouco de funding, mas para a inovação ele é bastante abundante, às vezes faltam mais projetos na realidade do que o funding, mas eu vejo muitas questões culturais, depois os colegas podem me ajudar a discutir um pouquinho disso, entre os três agentes que fazem parte da hélice. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, tem muito preconceito no Brasil com os titulados e pesquisadores de alto nível na iniciativa privada e no mercado. Se nós olhamos o percentual de acolhida, né, o percentual de doutores nas universidades no Brasil, 80% dos doutores formados estão na academia, ou mais. No exterior, isso é o contrário. Nas nações mais inovadoras, exatamente um número dessa ordem, eles estão na iniciativa privada, primeiro. Segundo, o nível de valorização dos profissionais que estão envolvidos com PDI, né, com pesquisa, com geração de conhecimento e tudo mais, é diferenciado normalmente nos outros países e nós precisamos criar uma cultura de acolhimento dessas pessoas de alto nível e valorização nas nossas empresas. Por exemplo, o que ocorreu com a formação de pessoas nas engenharias, com grande aumento no quantitativo de formados, mas não necessariamente acompanhado de uma qualidade intrínseca dessa formação e exposição ao ensino, pesquisa, extensão e inovação, cria uma certa deturpação desses profissionais no mercado, seu perfil, e um ingresso desvalorizado, mesmo de formados em boas instituições, como aqui representadas a própria Politécnica da USP, a Mauá foi citada, a FEI foi citada, Unicamp, ITA foi citado, entre outros. Eu até conversava isso recentemente com o colega Anderson, reitor do ITA, né, que trabalha com o professor Jefferson. Então, eu vejo algumas questões nesse sentido e uma visão um pouco equivocada e diz respeito aos interesses, né? Por exemplo, a academia, é claro que ela tem interesse em geração de conhecimento, publicação. É claro que a indústria tem interesse no lucro, mas também tem cuidados com prazos, milestones e entregáveis. E o poder público, é claro que tem seus interesses políticos, mas nós temos que fazer uma simbiose melhor entre essas relações e eu vejo que tem modelos de articulação muito bons, a exemplo do da Embrapi, que foi citado, com investimento tripartite, o reposicionamento que nós estamos fazendo aqui na FEI mostrou esse impacto positivo de nós nos aproximarmos. Nós estamos fazendo um trabalho desde o segundo semestre do ano passado de aproximação estratégica com empresas que desenvolvem pesquisa e inovação efetiva e com poder público para funding, etc. E nós multiplicamos por N vezes o recurso contratado nesse ano aqui, 2021, mesmo ano pós-pandemia, só até maio já é o nosso recorde histórico como instituição. Então, assim, eu acredito no Brasil, eu sou um grande otimista e eu acho que as fragilidades estão mais na questão cultural e se nós nos aproximarmos dentro da Tríplice Hélice, nós conseguimos, sem sombra de dúvidas, quebrar essas questões culturais, obter o funding que são tão necessários e estão vindo, inclusive, de investimentos do exterior. É só nós aproveitarmos essa onda extremamente valiosa. Algumas reflexões iniciais aí para aquecer o diálogo. Muito bom. Eu acho que essa questão que o Gustavo já começou bastante, direcionou o debate. Rafael, essa discussão do mindset das empresas, essa resistência da contratação dos doutores, né? A questão dos esforços de inovação, as atividades de P&D, né? Ou seja, a Giana deu um dado agora, semana passada, hoje o esforço empresarial deve estar em torno de 0,65%, que é a média do Brasil, né? Enquanto tem países investindo 3, 2, Israel, quase 3, né? Coreia, enfim. O que dificulta, como é a visão das empresas em relação aos desafios que tem, não só da inovação, mas com a inovação digital, a inovação analítica, essa transição? Como é que você vê, Rafael? Bom, na verdade, são muitas perguntas em uma, né? Eu acho que o diagnóstico, né? Quer dizer, quando o Gustavo traz a questão de que as empresas no Brasil não contratam, né, mestres, doutores, isso é fato. Né? Quer dizer, se você olhar estatisticamente os dados, ele já trouxe. Acho que algumas empresas, aí vai depender um pouco da questão da natureza da tecnologia envolvida no negócio, aí isso começa a acontecer. Né? Mas, de fato, o tipo, talvez a natureza intrínseca do nosso negócio no Brasil não contribua tanto para essa contratação. Eu acho que existe um aspecto cultural, concordo em gênero, número e grau, acho que a gente vive essa questão cultural de Brasil, e aí eu tenho uma opinião muito
particular com relação a isso que eu vou comentar. Então, assim, trazendo um pouco da empresa que eu estou, né, a Braskem. A Braskem é uma empresa que contrata doutores, né? A Braskem é uma empresa que, como você mesmo comentou, Roberto, a gente seguiu por um caminho da química, que é a química a partir de, quer dizer, não só, né, a química tradicional, obviamente temos vários esforços nesse sentido, e temos doutores que cuidam, vamos dizer, das tecnologias intrínsecas ao negócio petroquímico, mas também temos doutores em outras frentes de conhecimento que nos levam hoje para tentar fazer uma química a partir de matéria-prima renovável, né? Então, inclusive, assim, com roadmap, vocês fazem roadmap, é extraordinário o trabalho de vocês, ó. Sim, sim. Então, assim, a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver doutores, né? Então, eu acho que, assim, as empresas, acho que elas, à medida em que elas evoluem e vão por caminhos, vamos dizer, menos conhecidos, elas naturalmente vão descobrir, né, a necessidade, sim, de ter nos seus quadros doutores. Eu acho Eu não quero te interromper, mas eu quero só falar, você como diretor de planejamento e inovação, você acha que as empresas têm uma dificuldade de alinhar a inovação com o modelo de negócios? Acho que isso dificulta também? No caso, você acha que isso faz sentido? Sim, mas eu acho que é um pouco de maturidade e necessidade, né? Quer dizer, assim, acho que o Brasil, e aí olhando um pouco de aspecto cultural, né? E isso serve para a sociedade em geral, para as empresas, é um mindset muito presente, né? Você trouxe exemplos de outros países. Eu acho que no Brasil a gente vive uma questão que ela assim, que nos atrapalha, que é a abundância, né? O país é um país da abundância, o Brasil é um país da abundância, né? Então a gente sempre viveu ciclos de abundância e a gente foi acabando com esses ciclos, né? O Brasil, o ouro, o café, enfim. Então a gente é sempre salvo por um novo ciclo. Então a gente tem essa abundância nos atrapalha, né? Quer dizer, Israel é uma soberania na questão da inovação. Por quê? Porque eles têm escassez de tudo, porque eles têm um estado de vigilância 24 horas por dia. A gente não tem nem terremoto, quer dizer, nós somos abençoados, né? Quer dizer, não existe nenhum outro país no mundo que diz, você não ouve um norueguês dizendo, porque Deus é norueguês, né? O brasileiro diz, Deus é brasileiro, porque de fato o nosso problema é a abundância. Então, assim, isso está muito intrínseco, né? Então, as coisas vêm fáceis. E quando você precisa desenvolver coisas, você precisa de cérebro, você precisa de conhecimento. E é aí que está muito a diferença, na minha visão, em um estágio de maturidade diferente. Então, quando a gente fala de desenvolver Brasil, a gente tem uma série de instrumentos, a gente sabe fazer um monte de coisa, né? Falta recurso, né? A gente está aqui, eu falando um pouquinho como AMPEI, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, várias etapas para descontingenciar vetos, etc. Quer dizer, aí você libera, aí tem uma questão da alocação no orçamento. Então, assim, existem boas coisas a serem feitas, existem. O nosso estágio de maturidade, na minha visão, né, como país, nós estamos aquém. Então, por isso que faltam, né, sobram doutores em universidades e eles ainda não estão nas empresas, né? Quer dizer, essa é uma delas, né? E também, obviamente, o patamar de desenvolvimento, de capacitação tecnológica no Brasil, ele é desigual. A gente tem áreas muito boas e áreas muito defasadas, né? Ele não é pungente em todas as dimensões, né? Quer dizer, a gente tem um monte de coisa boa aqui, um monte de coisa de tecnologia. Aí o professor Jefferson, que seguramente, quando a gente fala de PT, né, uma instituição centenária, a gente tem milhares de exemplos de coisas sensacionais que são feitas, né? Okay. Muito bom. Muito bom ter você conosco, Rafael. Legal. Agora, Jefferson, você também, é maravilhoso você ter feito esse debate, né? Muito contente de estar aqui. E eu queria... O Rafael colocou uma coisa que eu realmente concordo. Ele falou, olha, a crise, né? A crise, na verdade, ela pode ser vista como uma oportunidade também. E eu acho que você deve ter falado isso em algum momento das suas exposições, né? Ou seja, é da crise que nós criamos, né, várias soluções, né? E a crise pandêmica veio para justamente acelerar vários processos, né? Agora, o Jefferson tem essa preocupação, Rafael, de difundir essas soluções, essas estratégias com micro, pequenas empresas, tem feito trabalho incrível na CNI, nos lugares onde ele participa. Jefferson, bem-vindo. Como é que você vê essa questão do debate? Antes de tudo, obrigado, Roberto, pelo convite.
prazer falar com vocês. Um prazer enorme conversar com o Gustavo. Gustavo, parabéns pelo filhote pequeno. Gustavo é uma pessoa extremamente diferenciada, está transformando uma faculdade que já era boa numa congregação local muito interessante, e sempre fez isso desde a época que era diretor de inovação. E Rafael Navarro, que eu tenho relação na construção dos Institutos Senai de Inovação, a gente não tem duas orelhas e uma boca à toa, né? Então, a gente tem que, para montar qualquer coisa, a gente tem que escutar. E o Rafael me guiou dentro da Associação Brasileira da Indústria Química para montar os institutos todos relacionados à área de química do Senai, como foram montados. E hoje são 26 institutos. Eu sou presidente do, Senai, do IPT, mas vocês percebem que eu tenho um carinho especial pelo Senai como um todo. Bom, essa discussão, Roberto, é uma discussão que, assim, bacana, eu acho cultural, sim, mas acho que a gente tem um problema, para começar, muito forte, que ele é estrutural. Tá? E daí eu vou chegar na lógica estrutural. Experiência própria de tudo que a gente tem passado nesses últimos... engraçado, quando eu comecei a montar os institutos, são exatos 10 anos, a gente montando institutos aí pelo Brasilzão aí. Olha só, pessoal, a gente tem, primeira coisa, que tem que entender que esse momento é diferente. Esse momento não é só diferente pela pandemia, esse momento já vinha sendo diferente. A gente já tem de 7 bilhões e meio de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas que têm contratos de trabalho, e dentro desses contratos de trabalho, 1 bilhão de pessoas estão em profissões que não existiam há 8 anos. Simples assim. Então, a gente já vive uma profunda rebordosa da transformação gerada pelas tecnologias exponenciais, que estão muito simples aí para todo mundo. A prova clássica é que temos celulares na mão, 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua, e ninguém sabe utilizar esse negócio. Então, só sabe usar para fazer rede social. E dentro dessa concepção, é importante dizer que 7 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões surgiram somente em 150 anos. Que a história é clássica, que até comecinho de Revolução Industrial, a gente tinha 850 milhões de habitantes. Na época de Sócrates, a gente tinha 600 milhões. Então, o crescimento, assim, de repente, faz isso. Então, de repente, a gente colocou no mundo 7 bilhões. E a gente foi montando as nossas escolas com o formato da Revolução Industrial, só que a gente não percebeu que esse formato agora ficou diferente, ficou muito diferente para o nosso dia a dia. E a gente sentiu, na prática, esse diferente fazendo esse encontro aqui que a gente está fazendo, que era impossível de se imaginar há 1 ano e meio. Né? Era impossível a gente imaginar que ia fazer um encontro como esse, totalmente digital. Então, é importante dizer que a sociedade mudou. A gente tem 7 bilhões e meio de pessoas, e essas pessoas vivem muito. Em 1950, a população média, a idade média era de 55 anos. Hoje, a gente tem uma idade média, só no Brasil, que é um país em desenvolvimento, a gente tem uma idade de mais de 70 anos, e dependendo do lugar da cidade de São Paulo, por exemplo, isso chega a mais de 80, isso vai a 60 e muitos. Entendeu? Só em 20 quilômetros de distância, a gente tem uma mudança muito clássica, de uma variação muito grande de idade. Tá. Isso tudo no mundo grande, as pessoas têm os mesmos problemas de sempre, quando vivem em habitats, que é fome, então tem que produzir comida para todo mundo, tem que dar dignidade para todo mundo, então para 7 bilhões e meio de pessoas, e a gente desperdiça o equivalente a comida para 1 bilhão de pessoas. E, curiosamente, a gente tem 1 bilhão de pessoas no mundo sem comida. Tá? Então, a questão de fome ela é perene. A outra questão básica, se você está todo mundo no mesmo lugar, e a gente já tem 90% das cidades, 90% da população vivendo nas cidades, 90 em simplório 60 anos. Né? O nosso modelo de carteira de trabalho é a transição do campo para o trabalho, para a indústria. Eu estou falando que 90% da população já vive na indústria, já vive nas cidades. Então, a gente tem uma necessidade de cuidar do nosso espaço, e a questão de segurança, a questão de mobilidade, tudo isso se torna importante. E a gente tem também a questão relacionada às questões ambientais. O que é esses problemas, o que são esses problemas que a gente está passando agora, se não uma entrada em territórios que a gente não imaginava que a gente ia entrar há 40 anos. E nesse ínterim, a gente modifica o jogo da história,
rapidamente, trazendo soluções impressionantemente altas. Essas soluções surgiram da onde? O Gustavo bateu a bola logo no início. As soluções surgiram da onde? De lugares onde você tem pessoas que compreendem muito bem um determinado assunto, outras pessoas que estão junto com essas pessoas que entendem muito bem a respeito de um determinado assunto, que entendem de associativismo desse assunto com outras coisas, e aí foi, todas essas técnicas que estão de ventiladores que vieram do setor aeronáutico, vacinas que vieram de outras situações distintas, tudo associativismo, tudo é associativismo. Aí uma capacidade enorme com esse mundo digital de formar redes, e com essa formação de redes desse terceiro tripé, vem o quarto tripé, que é a capacidade de treinar e de testar, formar redes e construir coisas. Ora, se o primeiro pé que eu falei para vocês é conhecimento muito grande a respeito de um tema, o Brasil tem 16% da população com nível superior. Então, vamos começar aí. Para a gente montar os nossos habitats de inovação, a gente já tem só 16% da população com nível superior. E daí o Gustavo bateu bola também forte, falou assim, mas ainda não estamos formando os caras para resolver problemas, estamos montando o cara para ter emprego. E daí, quando você vai olhar para baixo, esses caras que vão ter algum tipo de formação superior, eles passaram, para chegar no superior, a grande maioria passou 17 anos de sua vida estudando para fazer uma prova vestibular. Pouquíssimos tiraram um ofício. Então, se a gente vai falar que o problema da inovação está na relação universidade-empresa, espera lá um pouquinho. Tem um pedaço anterior aí, que era fazer a educação desse povo antes, para chegar, para eles começarem a escolher as suas profissões. E a gente não ter um perdido de gente tão grande durante todos os cursos que não conseguem se direcionar para uma carreira. A expectativa do Fórum Econômico Mundial é que uma pessoa hoje esteja se formando na faculdade, ela vai ter em torno de 5 profissões. 5 profissões. 5 profissões, eu não estou falando de 5 empregos. Pombas, significa dizer que a nossa universidade pega uma pessoa que não sabe por que entrou e ainda cobram dela que ela entregue uma pessoa boa. Sendo que a gente está falando que as profissões mudam que uma pessoa vai mudar 5 vezes a sua profissão. Num mundo com muita gente e com tantos problemas. Então, se você não entender que o problema ele é estrutural e começa lá embaixo, na educação, eu não consigo, acho que quando a gente já está lá com um aluno com 23 anos de idade para ter a relação empresa-academia, ou então com o doutor lá na frente, eu acho que ali a gente já perdeu o jogo. Mas, obviamente, que daí você tem que fazer algumas coisas que funcionam, que são os chamados territórios. E aí tem várias soluções de territórios que a gente conhece em Santa Catarina, no Recife, enfim, aqui em São Paulo, que a gente está tentando fazer no IPT. Mas isso não é sistêmico, isso é território, não é país. Você perguntou a relação entre a academia. Quero dizer que não é só a FEI, não é só as paulistas que existem no Brasil. O Gustavo sabe melhor esse número. São centenas, para não dizer milhares, de faculdades aí pelo Brasil afora. É isso. Muito bom. Bom, gente, vocês sabem que nós temos um probleminha de tempo. Eu acho lamentável ter somente 1 hora e pouquinho para conversar com vocês. Eu quero dizer que eu entendi o recado. Não, de modo algum, foi excelente. Gustavo, então agora a bola é com você, porque ele fez uma excelente provocação, né? Quer dizer, então quais são os desafios para formar os recursos humanos? E aí, como é que você responde essa questão? Olha, não, excelente. Olha, adorei as colocações do Jefferson. E deixa eu pegar uma carona aqui, porque aí eu saio da sua pergunta, que era mais específica nesse tema, e puxo um gancho bom. E eu vou até tomar liberdade de fazer uma recomendação para todo mundo que estiver assistindo. E se não teve contato, também ao Jefferson, Roberto, ao Rafael. Eu acho que nós estamos num momento... eu tenho certeza, nós estamos num momento muito especial como humanidade, viu, Jefferson? E esse timeline que você citou sobre esse crescimento exponencial da população me relembrou um livro que eu li recentemente, que eu recomendo a todos. É um livro do Jonas e do Jonathan Salk. Ele se chama A New Reality. Se não me falha a memória, o subtítulo é Human Evolution for a Sustainable Future. E lá, ele faz o seguinte, eles estudam alguns sistemas biológicos e eles mostram exatamente o que você contou, Jefferson, que populações biológicas normalmente seguem curvas sigmoidais, tá? Elas crescem exponencialmente, depois elas começam a decrescer e tendem à estabilização. Vocês sabiam que é exatamente o que acontece com a nossa população?
eles mostram que para nós atingirmos 1 bilhão de pessoas foram 200 mil anos. O próximo bilhão, em torno de 100 anos. Hoje, sabe em quanto tempo? 12 anos a gente evolui 1 bilhão de pessoas na nossa população. Mas olha a singularidade do momento que nós estamos vivendo. Eu li um outro artigo sobre isso. O momento atual dos anos 2000 a 2020 é a primeira vez na história que desacelera o crescimento populacional. Desacelera. De 12 anos, nós estamos tendendo a 13 ou 14 anos para avançarmos 1 bilhão. Mas o desafio é gigantesco. Mesmo assim, porque nós estamos num momento de muitas exponencialidades, haja visto essa transformação digital e as exponencialidades tecnológicas, mas a hélice quíntupla é a prova que, junto das exponencialidades, nós estamos buscando novos equilíbrios. Veja se nós não estamos pensando com essa pandemia muito mais na qualidade de vida, no bem-estar. Olha a explosão que está significando o ESG por aí. Então, assim, essas preocupações não são à toa. Se a gente pensa no One Planet to Live e o que nós precisamos inovar para alimentar os 10 bilhões de pessoas que nós vamos ter em 2050, e o Jefferson comentou um dado interessante, 90% de populações urbanas, sim, no Brasil. As indicações mostram que China e Índia vão estar em torno de 50%, 70% nas cidades, mas em termos absolutos, é muita gente. E as oportunidades de negócio, por exemplo, para o nosso agro aqui, que vão ser regiões muito pouco habitadas, são gigantescas do ponto de vista de tecnologia e não tem tecnologia no exterior para suprir nossas necessidades. Estados Unidos, idem, onde as culturas são diferentes. E em menos de 10 anos, em 2030, todas as referências que o mesmo Jefferson comentou, do World Economic Forum, Institute for the Future, mostram claramente. São novas atuações e profissões, novas dinâmicas, novos modelos de negócio e novos problemas. Então, a maneira de formar as pessoas, Roberto, é totalmente diferente. Por isso, na FEI, você vê o quanto eu puxo essa mudança de mindset, porque não é só a questão de ter 16% de graduados no país. É a questão de formar esse pessoal não para resolver problema pronto do ontem, porque resolver problema com receita não vai trazer competitividade e não vai trazer lugar ao sol para o Brasil. Os profissionais que a gente solta para o mercado hoje da universidade, eles não sabem quais vão ser as atuações, eles vão atuar dentro da gig economy, que é completamente diferente. Então, uma formação para o amanhã é outra, é de adaptabilidade às circunstâncias, de aprender a aprender, de lifelong learning e de exposição aos desafios da hélice tripla e quíntupla desde o início da graduação. Por isso, Roberto, você acompanha isso, a gente tem práticas de inovação no primeiro semestre, em que vem banca de executivo fazer Shark Tank preliminar com os alunos e eles têm que apresentar um MVP. Simples, é verdade, com aspectos técnicos menores, mas entenda que é a única maneira dele resolver problema que ele sequer sabe qual será. Os modelos de negócio vão ser completamente outros, inclusive as políticas públicas. Se vocês já ouviram falar da gig economy, gig vem do jazz, né? Que é a adaptação. A gig economy vai fazer com que nós trabalhemos por projeto, on demand, por competência, nessas múltiplas profissões e atuações que o professor Jefferson comentou. Nesse contexto, as relações de trabalho e sociais também mudam. Então, eu acho que é um ecossistema onde nós temos que entender, nos variados TRLs, onde cada agente participa. A gente forma gente de primeira, conhecimento de primeira, entrega os TLRs intermediários, entra a indústria e o poder público está com as políticas fomentando tudo isso. Então, a formação é completamente outra e a gente, como professor, tem uma missão muito nobre, mas muito grande pela frente. Muito bom, muito bom. E lembrando o seguinte, nós temos uma grande preocupação com a questão da conduta ética dentro, e a sensibilidade social. E, Rafael, eu acho que poderíamos seguir nessa trilha, porque a Braskem é um caso muito especial, né? Como é que fica a questão de você formar técnicos, pessoas com competências para lidar com essa atuação? Ou seja, você tem que desenvolver um produto sustentável, com menor impacto ambiental, tem que desenvolver modelo de negócio,
não é? Essa questão, que os desafios são enormes, né? Você vê o caso, por exemplo, mesmo na área de agro, na área que nós temos competitividade relativa, eu acho que cada vez mais estamos sendo cobrados, né, pela questão do risco. Você tem startups italianas israelenses produzindo carne vegetal. Você tem startups produzindo couro com bagaço de uva. Então, o próprio Jefferson levou o caso lá da Grow, né? Aquela startup lá da Bosch, que está investindo no campo, no agro, não é? E tem situações totalmente novas. Então, como é que você vê essa questão da formação de pessoas que mais com capacidade para lidar dentro da Braskem, mesmo nas empresas, para lidar com esse novo cenário de inovação? Rafael. Bom, eu concordo 100% com o ponto do Gustavo, só resgatar a fala do Gustavo. E o Gustavo fala de aprender a aprender. Eu acho que tem uma outra componente aí que a gente também precisa aprender a desaprender, né? Porque existe o ciclo de obsolescência, ele está cada vez mais rápido, né? Então, quando a gente pega a indústria como ela é e pega determinados profissionais, existe um certo apego por algumas coisas. A gente precisa destravar esse apego para poder seguir, né? Por isso que eu começo aqui a minha fala falando do desaprendizado também, né? Ele é importante para que a gente consiga evoluir. Acho que mais e mais as empresas percebem, e acho que a gente viveu esses 2 últimos anos, um cenário de muita oportunidade. Muitas empresas adquiriram outras empresas, diversificaram seus negócios. Então, você vê empresa de papel e celulose entrando em química, por exemplo, né? Então, essa diversidade de oportunidades, ela vai ser cada vez mais presente. Então, com isso, a trajetória e o conhecimento dentro das empresas vai ter que ser cada vez mais acelerado, né? Algumas vezes a partir de colaboração, né? Porque não dá para você ter tudo dentro das empresas, aquele modelo de desenvolvimento tecnológico que as empresas tinham lá, grandes, né, sei lá, milhares e milhares de pesquisadores, etc., né, que às vezes tem um custo, né? Então, as empresas que souberam adequar isso a partir para novas frentes em parcerias ou buscando esse conhecimento fora, tiveram vamos dizer, uma vantagem aí nessa evolução, né? Então, você pega empresas alemãs centenárias com posicionamentos muito diferentes, né? As duas vindo de situações de muita pesquisa e desenvolvimento interna, uma sabendo se adaptar melhor, né, ao cenário e a realidade nova. Você falou da Bosch, me refiro à Bosch, e outras que ficaram mais estacionadas, né, ainda seguindo naquele modelo muito de querer ter tudo dentro de casa. Não dá para ter tudo dentro de casa com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Existe um conceito de trajetória, acho que de aprendizados mais rápidos, né? Então, assim, acho que um conceito dentro das empresas de microcertificações, né? E aí eu não estou falando de coisas, estou falando de coisas menos técnicas e coisas mais da gestão e do dia a dia. Acho que isso está cada vez mais presente, né? E do ponto de vista de avanço técnico, né? Eu acho que cada vez mais vai ser importante para as empresas entenderem a carreira técnica, né? Então, assim, como é que eu atraio um doutor para seguir uma carreira que esse cara não vai ser um grande, assim, não vai ser necessariamente um líder de uma equipe, né? Que talvez é um modelo um pouco clássico das empresas, né? Para você avançar, você precisa ter gente hierarquicamente. Isso não faz mais sentido, né? Você pode ter um cara que é um fellow, que tem o mesmo salário de um vice-presidente, ele não responde para ninguém, ele simplesmente é o poço de sabedoria daquele assunto, né? Então, acho que mais e mais isso começa a se fazer presente dentro das empresas é necessário. Então, você começa a acomodar esse conjunto de coisas, né? A necessidade de ter o conhecimento e ter o desenvolvimento dentro da empresa e atrair este perfil, inclusive, também de pessoas para dentro da empresa, né? Então, acho que isso, assim, em linhas gerais, é um pouco da minha reflexão sobre o assunto. Muito bom, Rafael. Eu vou mudar um pouquinho, e eu sei que o Jefferson, o outro Jefferson e quem está coordenando o tempo, né? Eu vou aproveitar e emendar uma pergunta para o Jefferson Gomes, né? De um dos nossos internautas aqui, né?
E tem a ver o seguinte, o Alisson está perguntando sobre a questão eu vou aproveitar e combinar as perguntas, tá? E eu acho que Alisson, eu acho que é mais ou menos isso que você quer dizer, tá? É a questão como promover o impacto, né, da produção científica das universidades, tá, e das empresas, estimular para cada vez mais gerar negócio. Esse é um problema estrutural, Jefferson. Ou seja, o Brasil até tem pesquisa científica, até faz inovação, mas é difícil transformar ela num modelo de negócio escalável, né? Então, esse é um problema histórico do Brasil, transformar a ciência, né, em negócio. Você que trabalha no Fraunhofer, né, um projeto, a P&D, que o Rafael falou, os alemães têm grande preocupação com a questão da P&D gerar nota fiscal, né? E você está no IPT, o que você fala a esse respeito? Qual é a sua visão? É o microfone, Jefferson. Eu estava procurando o que está acontecendo. Bom, antes de tudo, obrigado, Alisson, pela pergunta. Assim, de maneira bem pragmática, assim, essa discussão sobre a transferência do conhecimento da universidade para a empresa, que se faz muita coisa teórica, eu vou dizer que durante 6 anos ou 7 anos, eu trabalhei na concepção de uma estrutura chamada Embrapi, que funciona bastante para trabalhar essas questões, né? Você só credencia para montar projetos industriais entre empresas e academias que estão semi-estruturadas para várias questões, não somente as questões técnicas, mas as questões relacionadas a questões jurídicas, questões administrativas. Isso sempre foi um problema sério quando o erário vem do privado e entra no público, né, nas instituições públicas, e, por incrível que pareça, as instituições privadas eram poucas, e cada dia que passa a gente tem mais instituições privadas, com uma estrutura de pesquisa hoje mais bem estruturada para tratar a pesquisa como negócios. Mas acontece que, desde 2018, gente, nós temos uma lei que é o Marco Legal da Inovação, Lei 13.243, que, inclusive, fala sobre várias temáticas. A ANPEI foi super participativa no desenvolvimento desse marco legal. Creio que o Gustavo participou também, quando era diretor de inovação, de vários assuntos relacionados. E assim, eu fico impressionado que, depois de 2018, somente... Aí, ele vai mostrar o livro do Marco Legal, não? Aí, 2018, são pouquíssimas instituições que estão trabalhando com a lei. Pouquíssimas. E daí, dentro desse arcabouço, existem algumas coisas que são interessantes, porque, olha só, é importante pontuar, tá bom? Cuidado, quando a gente for falar não sei o quê, como que era? Cuidado com umas palavras para mim que você falou, inclusive, Roberto, você falou ciência. Ciência. Científica. Falou isso aí, ciência. Ciência com empresas. Olha só, ciência tem uma prontidão tecnológica bem baixa. Ciência, ela parte do princípio que o conhecimento que a gente precisa ter para tentar encontrar possibilidades, eles ainda não chegam na ponta, né? A gente pode falar que existe muita ciência ainda no grafeno. Tem algumas mas eu vou deixar mais claro, o que me referia à produção científica, que são os papers, mais ou menos as produções científicas, que são os papers, é outro mundo completamente distinto. Quando vai publicar um paper para uma revista científica, você tem um objeto específico ligado ao que aquela revista preconiza. O tempo para você escrever um artigo chamado de classe A1, A2, o tempo é muita gestão, é muita geração de conhecimento científico que não é aplicado ainda para você poder publicar. Uma empresa, o timing dela é completamente distinto. Uma empresa, ela está no mercado, e o mercado parte do princípio que qualquer inovação tem que ser uma boa invenção
madura suficiente, o entendimento de sociedade, de tal sorte que gere negócio. Então, esse timing entre inovação, invenção para gerar negócio, que gera a inovação, ele é de tecnologia madura. Ninguém é louco de botar uma tecnologia que não é madura para testar no mercado. Vai cair em burros d'água. Ou seja, essa dicotomia, esse ato que se fala existente, ele é necessário, porque senão você não chega nas tecnologias. Mas existem mecanismos para que você consiga encurtar esse tempo. E quais são os mecanismos que você usa para encurtar esse tempo? Por exemplo, laboratórios extremamente modernos de uma instituição podem ser compartilhados com empresas, com startups, para fazer projetos? Sim. Coisas que deram errado devem ser também catalogadas? Sim. Você tem que fazer toda a gestão do conhecimento que dá certo, que dá errado, para poder trazer para o dia a dia do negócio. Aí o Rafael Navarro, que dentre tantas funções que ele tem dentro da Braskem, ele é responsável por toda a gestão do conhecimento da Braskem. É ainda, Rafael? Não sei se ainda continua sendo, é ainda responsável por toda a gestão do conhecimento. A questão de tipos de fundos de capital existentes para trabalhar essa proximidade. O dinheiro é completamente da empresa, o dinheiro é parte do governo. Como é que a gente faz? Tem fundo de investimento não reembolsável no projeto? Tem fundo de investimento de risco nesse projeto? Ou seja, se eu tenho consciência, eu sou uma empresa e tenho consciência que aquela instituição vai resolver um problema para mim, e esse problema será resolvido necessariamente, me desculpa, mas isso é um serviço, isso não é uma pesquisa. Isso não tem risco algum. Se eu sou uma empresa, vou na instituição, fecho um trabalho com a instituição e tenho certeza que aquilo vai dar certo, me desculpa, mas não tem risco nessa história. Agora, se tem risco, como é que a gente vai trabalhar esse risco? E aí, como é que fica? Como é que fica esse processo? Se tem risco, quais são as consequências em termos de pessoal? Quais são as consequências em termos de regulações? Que não adianta ter só o MVP para a empresa. Tem que ser regulado, precisa de legislação. Eu estou com um aluno meu que está entregando o doutorado dele daqui a 2 semanas para uma banca, e o trabalho dele é um robô que ele simplesmente entende, lê o usuário, vê pela dilatação das pupilas, vê pela geração de sudorese, vê pela variação do batimento cardíaco e diminui ou aumenta a velocidade para colaborar com o funcionário. É lindo falar uma coisa dessa, mas esse é o primeiro doutorado dos que eu tive até agora, e eu estou falando que tem uma carreira, o primeiro doutorado que eu tive que passar por conselho de ética, porque isso é uma questão de ética. Não é uma questão para entrar no mercado logo de cara. Isso não é importante? São dados teóricos, mas não são importantes? Então, esta maturidade existente, os mecanismos para as coisas acontecerem já estão aí. Agora, o que não dá é para a gente viver aquela coisa de sempre, e o Gustavo bateu nessa tecla que o mundo mudou. Não é mais o laboratório do professor Jefferson. Não são mais os equipamentos do laboratório do professor Jefferson. Laboratório de sociedade, de trabalho. Então, eu não sei se eu consigo responder, mas eu digo para você, para ti, era o Alisson, digo para ti, Alisson, agradeço pela pergunta, mas existem níveis diferentes de pessoas nas academias, com certeza. Olha a Embrapi, que está gerando muitos projetos, e várias instituições aqui do Brasil que estão trabalhando fortemente em projetos existentes. Aí, né? Ó a vacina. Ó a vacina. Tem quantos projetos de vacina no Brasil? 7. E vocês têm dúvida que vão sair uns 5, 6 projetos? Amanhã eu tenho uma reunião com um biotério, para montar um biotério com uma pesquisadora brasileira, em que você pega o porco e faz órgãos humanos. Isso não tem aplicação? Ou seja, não é só... E com um monte de empresa em volta disso. Né? Então, existem projetos, mas, obviamente, questão estrutural, você tem vários lugares em que eles não se encontram. Né? E esse problema que você coloca é extremamente abundante. Mas já diminuiu bastante de 20 anos para cá.
Seu microfone está ruim. Está desligado, Jefferson. Obrigado. Nós temos pouco tempo, deixa eu perguntar para o Jefferson do SciBiz, né? Jefferson, tem alguma pergunta aqui dos nossos internautas aí? Não, boa noite. Não, professor, no YouTube ainda não temos perguntas. Ok. Tem a questão aqui, o comentário da Renata, né? Em relação à questão da cultura de métricas de avaliação da universidade, criação de startups universitárias. E vou aproveitar essa pergunta aqui, meio genérica, Gustavo. Então, nós não temos temos pouquinho de tempo, assim, alguns minutos, então tem que ser um pouquinho sintético. Talvez que como o mundo mudou a forma de competição, e essa questão da questão da cooperação, das alianças, né, da inovação aberta, né, quer dizer que será que hoje nós temos uma competição global pela questão ecossistemas de inovação? Ao invés de ter uma competição, a empresa compete sozinha, compete por cadeias produtivas, também compete por ecossistemas de inovação, né? E eu acho que nas plataformas digitais, nas mais processos de transformação, é muito presente a questão dessa importância dos ecossistemas, né? Então, como devemos criar, organizar, né? Qual o papel que a universidade pode cumprir nessa questão de fortalecer esses ecossistemas empresariais, né? Eu vou perguntar isso para o Rafael. Rafael, a mesma coisa pensando na perspectiva das empresas, tá bom? Gustavo. Obrigado, Roberto. Vou ser breve aqui, mas é o seguinte, é o que eu falo para todo mundo aqui na FEI. O que nós mais temos que explorar frente a essas mudanças disruptivas exponenciais são as interfaces entre as áreas, porque as grandes contribuições, as grandes disrupções, elas não estão nas áreas isoladas e nem nos saberes isolados, elas estão nas interfaces. Esses são os maiores mercados. E essa questão ecossistêmica dos ambientes de inovação, ela tem se mostrado na prática. E eu vou dar exemplos concretos aqui. Uma coisa que a gente faz hoje em dia, que o professor Jefferson comentou e que aqui na FEI é uma verdade. Primeira coisa que a gente pergunta, Jefferson, para os pesquisadores. O que você está propondo está nos nossos eixos estratégicos FEI e Brasil? Segundo, vai impactar a fronteira do conhecimento num TLR mais baixo? Sim, em qual timing? Mas dá para gerar um TRL mais alto? E quem são os partners que vão levar esse TRL mais elevado para benefício da sociedade? E em qual timing? Quando a gente começa a discutir assim, surgem os laboratórios empresa-universidade e multiusuários, que tem sido uma realidade aqui na FEI, nós temos sido procurados muito. Vou dar o último exemplo agora, do mês passado. Nós assinamos um convênio com a Vivo Empresas e com a Ericsson, formando um centro de excelência 5G, e estamos instalando uma rede 5G funcional no nosso campus aqui em São Bernardo. E ele funciona na lógica ecossistêmica. Vocês não têm ideia o número de empresas que estão aplicando agora para se juntar a esse centro de excelência. Tem gente que quer desenvolver solução para o agro, para a saúde, para negócios, para manufatura digital, indústria 4.0 e por aí vai. Então, é a exploração de interfaces. E no ano passado, para falar, você citou o Conselho de Ética, né? O Comitê de Ética, Jefferson. No ano passado, a FEI, que não é uma instituição com cursos na saúde, mas tem pesquisas na saúde, ganhou um prêmio da Academia Nacional de Medicina. Nós usamos inteligência artificial, junto com a Unifesp, para detectar dores em bebês recém-nascidos. E resultou no prêmio da Academia Nacional de Medicina. Ou seja, startups inovadoras incubadas em ecossistemas de ciência, pesquisa, levando a inovação e juntando as interfaces entre as áreas. É nisso que a gente acredita. Deixa eu aproveitar, Obrigado, então, Roberto. Só, você quer dar as últimas palavras? Porque eu acho que não vamos ter tempo para fazer a despedida, a rodada de despedida. Quer falar as últimas palavras em relação como nós... É isso mesmo? Eram essas mesmo, eu agradeço palavras, e espero que a gente aproveite as oportunidades que são em rede e são explorando essa completude da hélice tripla e quíntupla. Agradeço, Roberto, novamente e obrigado aí pelos demais colegas, Jefferson e Rafael. Tem perguntas aqui, tem perguntas e não sei como nós vamos lidar com elas aqui, que estão sendo feitas agora. Mas, Rafael, quais são essas capacidades que as empresas, então, você como líder da presidente da ANPEI, vê que as empresas devem desenvolver? E se o ecossistema participar, criar competências para participação, para desenvolver seus ecossistemas, é um elemento importante? Não, sem dúvida. O que a gente tem notado, assim, as empresas têm ido atrás dos ecossistemas em suas especialidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, e posso até falar, por exemplo, de Braskem especificamente, quando a gente fala de química a partir de matéria-prima renovável, né? Quer dizer, hoje a gente tem
empresas lá em Boston, né? Olhando esse assunto, né? Então, quer dizer, quase igual o olheiro do futebol. Então, assim, você tem olheiros, você tem pessoas que vão olhar um deal flow, por exemplo, de um venture capital em hard tech. Então, as empresas estão indo atrás de onde tem ali, vamos dizer, um ambiente fértil para o que potencialmente pode ser de interesse dela, né? Então, sei lá, se você for para um banco, provavelmente o banco está olhando coisas mais ligadas à fintech. Então, as empresas estão indo olhar essas oportunidades, sejam através de universidades, isso também acontece, né? Você tem alguns programas que você tem acesso às startups que são criadas e geradas em universidades, mas você também, por exemplo, tem acesso a deal flows de venture capital. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssima e está muito em linha com o que o Gustavo trouxe, né, nessa questão das intersecções, eu acho que quando você também unir empresas por temas, né, por questões, vamos dizer, a gente fala, por exemplo, o Jefferson tem um exemplo aí de inteligência artificial, né, quer dizer, um conjunto de empresas unidas por um objetivo comum, né, e você tem olhares, visões complementares, competências complementares. Eu acho que mais e mais as empresas têm tido um olhar para isso, né, seja por uma demanda de uma empresa, às vezes até em combinação com outra, olhando mais de uma solução dentro de um conjunto de conhecimento, né? Isso acontece, por exemplo, nos centros de engenharia de uma FAPESP, né? E tem iniciativas, por exemplo, com um conjunto de empresas em torno da busca de não só de uma solução, mas de evoluir num tema de conhecimento, né? Então, não tem uma bala de prata, né? As empresas elas estão buscando algumas alternativas. Algumas coisas vão demorar mais para serem desenvolvidas e elas querem estar, quer dizer, fazendo parte desse processo, e tem outras coisas que vão acontecer de uma forma talvez um pouco mais por oportunidade, vamos chamar assim, né? Empresas, startups que já avançaram mais em um tema e aí é um pouco mais de fazer uso dessa tecnologia, ou enfim, dessa solução já mais avançada, né? Então, aproveito aqui também para agradecer, Roberto, a oportunidade de estar com vocês. Grande prazer, Gustavo. Jefferson, como sempre, um prazer também estar contigo. Olha, você me falando aqui que tem mais alguns minutinhos para responder as perguntas, tá? Então, eu vou explorar um pouquinho mais vocês, tá? E deixa eu aproveitar, então, antes de passar para o Jefferson, nós temos mais uns 10 minutos aqui. A questão, Rafael, a questão de organizar os recursos, atividades, de planejamento das atividades de inovação no Brasil é um obstáculo? Quer dizer, as empresas estão preparadas? E mais, para fazer a transição para a inovação digital? Quer dizer, como é que a UNPI está lidando com essa questão? Porque é uma questão de desafio enorme. Muitas vezes, os processos de transformação digital, eles são implementados na perspectiva descolada, né? Quer dizer, para gestão de redução de custo, eficiência, nem sempre com uma integração estratégica, né? Para articular os negócios, para gerar inovação, criar valor, as empresas não conseguem ver retorno. Como que vocês da UNPI estão vendo essa fase das empresas do Brasil? Se isso é um obstáculo, uma barreira, né? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Bom, as empresas têm caminhado rapidamente, né? Algumas já estavam um pouco mais preparadas. Então, assim, e aí a gente está falando do básico, né? Trabalho remoto. Muitas empresas sofreram demais, né? Então, assim, acho que tem trabalhos básicos a serem feitos desse tipo, com esse olhar, e tem coisas, vamos dizer, mais sofisticadas, né? Como é que se opera, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento remotamente, né? A operação de uma certa análise, dá para fazer análise remotamente, né? Então tem uma série de coisas que estão evoluindo nessa situação, e aconteceu um negócio interessante com as empresas, né? Que é a gente buscar conhecimento independente de onde ele esteja, né? Porque o modelo era, não, eu tenho um laboratório em São Paulo, então eu preciso contratar alguém que esteja disposto a morar em São Paulo, né? Hoje isso já não é mais verdadeiro, né? Então esse processo de evolução trouxe esse novo olhar também para as coisas, tá? Então, assim, as empresas elas estão muito atentas a isso, tem toda uma agenda gigantesca quando a gente fala de digitalização, né? Automação de processos, indústria 4.0, e vem a reboque desse negócio um tema muito sério, que é a cibersegurança, né?
A Colonial, uma refinaria nos Estados Unidos, teve que pagar lá alguns milhões de dólares, né? Nós tivemos um caso, se não me engano, recente de uma empresa nacional também de proteína, que teve que pagar também, porque, enfim... Então, imagina você operar remotamente uma petroquímica que pode ser invadida por um hacker. Aquilo vira uma bomba em potencial, né? Você pode explodir uma fábrica, né? Então, tudo isso caminha junto e é uma velocidade muito rápida, né? Mas as empresas estão, sem dúvida nenhuma, muito atentas a isso. Eu acho que onde a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil, olhando empresas, a gente precisa ter um olhar para a segurança jurídica muito importante no país. Porque cada vez mais, você não precisa ser uma multinacional para fazer pesquisa fora do Brasil. Hoje você tem pequenas empresas com oferta de vários países para fazer seus centros de pesquisa, e aí centro de pesquisa, estou falando de 2 ou 3 pessoas. Então, isso está muito fácil hoje. A gente precisa ter um olhar para a segurança jurídica no país. Não dá para ter uma lei do bem que corre o risco de cair, não dá para não ter recurso, não dá para a gente não olhar a Embrapi com seriedade, enfim. Então, essa é uma preocupação que a gente, como associação, tem muito forte. Bem lembrado, viu, Rafael? E professor Jefferson, pegando o gancho dele, só para lembrar o senhor, é o seguinte, no nosso modelinho lá do Nágio Digital, nós criamos um modelo de governança da inovação digital. Se é verdade que a inovação ela é mais analítica e digital, ela tem que ter os princípios de governança, sim, do cybersecurity, né? A transparência, a accountability, é um ponto fundamental. Não é somente adotar o processo de transformação, né, e de inovação sem considerar, e foi muito bem lembrado, viu, Rafael? Muito bom. E eu vou estender para o Jefferson, e eu vou encerrar com você. Nós temos uma pergunta. Eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre essas questões do Rafael, que ele colocou, mas tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: quais seriam, se pensássemos num roadmap da hélice tripla, quais seriam as vértices que estão desequilibradas, ou quíntupla, mas quais são as vértices que estão mais capengas desse sistema? O que você acha, Jefferson? Esse é uma questão que, assim, se você for... É do Maurício Benedetti, que foi, inclusive, gestor do NIT. Maurício do Mackenzie. Mackenzie, né? Ele mesmo, um colega. Então, essa questão, Maurício, para mim, ela é local. Ela é glocal. A gente está falando de várias técnicas que são super importantes para aplicações de habitats de inovação, e é sempre importante deixar muito claro que quando você pode construir atmosferas de inovação, dar todas as condições para que elas ocorram. Você pode construir, mas só vai começar a funcionar quando for um ecossistema, e ecossistema ele tem que ter na sua devida quantidade presas e predadores. Você tem que ter. Se você não tiver a possibilidade dos negócios existirem, você não tem um ecossistema. Então, não adianta nada você montar um super ecossistema num parque tecnológico cheio de startups, se você não tiver empresas grandes. Enfim, isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo de glocalização, são as técnicas que nós preconizamos como que são importantes, hélice quíntupla, o que você quiser colocar. Eu digo quantidade de gente com bastante conhecimento específico, quantidade de gente com capacidade associativa, e aí vem vários atores distintos dessa jogada, né? Inclusive fundos, venture capital, que está andando, capacidade enorme para você montar redes específicas, porque você não tem todas as soluções, e a capacidade específica para testar. E aí você vai escolher se vai testar a inteligência artificial aplicada à saúde, se é inteligência artificial aplicada ao agronegócio, se é desenvolvimento bioquímico, se é... Enfim, vai depender das características daquele local, excepcionalmente. Então, não existe Você vai querer falar o quê na Kendall Square? O que está faltando lá na Kendall Square, lá no MIT, onde que o Rafael tem trabalho? Talvez esteja faltando o quê que pode estar faltando? Mais fluxo de capital, mais de risco? Não sei se está faltando. Mas, enfim, em Dublin, o que está acontecendo em Dublin? O que está acontecendo em Adlershof, em Berlim? Mas o que está acontecendo em Florianópolis?
Florianópolis é um caso grande, né, específico do cenário de inovação brasileiro, né, é um local colocado como uma grande referência. Mas é engraçado que surgiu numa região que não tinha nenhuma empresa de grande porte. E isso é o que mais falta lá hoje, né, para dar as fagulhas. E no Recife, como é que fica a questão do Recife no Porto Digital, né, que hoje tem projetos para todos os lugares, quase nada para o Recife, né, porque virou uma coisa global. Enfim, não existe uma regra comum a todos. O que eu entendo que existe, e aí, para mim, isso é a parte mais importante. O que eu entendo que existe por exemplo, na FEI, eles estão tentando acertar, eles são inconformados, necessariamente inconformados. Eles estão tentando fazer coisas diferentes. O que o Gustavo passou de formação de pessoas, o que o Gustavo falou de geração de startups, o que o Gustavo tem no entorno dele de grandes corporações que ficam ali na vontade. O Rafael trabalha a gestão do conhecimento numa empresa do porte da Braskem. Então, ele vai verificando as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo e sistemiza essas características. Consequentemente, a quantidade de produtos novos que a Braskem lança todos os anos, ou então está em desenvolvimento todos os anos, é muito grande. Ou seja, o que importa é o modelo para você ter esse tipo de estrutura. Se vocês quiserem visitar o IPT Open, que eu estou apontando para cá, porque o IPT está aqui do meu lado, aqui eu vejo aqui o IPT da minha janela. Se vocês quiserem visitar o IPT Open, a gente está tentando fazer uma coisa que era específica para uma região, que um raio de 3,5 km, colocado com passo ali no Center Norte, ela tem 40% das startups de base tecnológica do Brasil, ela tem 34% de pessoas com nível superior, já considerando a favela de Paraisópolis, a favela de Jaguaré. Ela tem algumas grandes universidades nesse raio de 3,5 km. Me permita aumentar um pouquinho, Gustavo, a quilometragem para chegar também dentro do espaço aqui dessa grande São Paulo, a quantidade de universidades que tem. Ela tem o PIB brasileiro, essa região, Paulista, Berrini e Faria Lima. Então, fica difícil não dar certo. Agora, se você está lá em Uruguaiana, o que você vai montar em Uruguaiana? Você vai ter que montar o que a tua demanda, o que o teu local está querendo. O que mais interessante é que as mesmas ferramentas que vão ser usadas aqui no Butantã serão as ferramentas que serão usadas lá em Uruguaiana. A diferença é que é o modelo como você vai usar essas ferramentas. Então, você tem que entender as tuas realidades. E, para mim, para tratar com inovação, você tem que saber as tuas realidades. Eu quero agradecer também pelo fato de ter me reunido com vocês, Rafael, Gustavo, uma honra encontrar vocês. E, Roberto, obrigado pelo convite, um prazer. Não, e a todos vocês que assistiram aqui, meu cordial abraço a vocês todos. Não, eu acho que quem tem que agradecer somos nós, né? Quem está assistindo, e lembrar que o evento está sendo gravado, né? E eu vou respeitar o horário, porque nós somos no final e eu não quero atrasar o evento que vem logo em seguida. Mas eu queria dizer o seguinte, né? Para mim, que estudo inovações há tantos anos, eu não vou falar quantos anos, né? Mas há muito tempo, é muito, digamos assim, é muito inspirador ver três pessoas tão, assim, com histórico de implementação, histórico, né, de fazer, liderança, né, que trabalham dia a dia, né, tá num painel como esse, né, com um grau de generosidade e humildade incrível para estarem debatendo os temas, né. É uma pena realmente, estou sendo verdadeiro aqui, um tema tão pequeno, né. Então, agradecer muito a vocês todos, ao Gustavo, ao Rafael, né, ao Jefferson, nos permitir um tempo da sua agenda tão difícil, né, para fazer esse painel. O painel vai ficar gravado, né, e estará à disposição de todos, né. Então, é isso que eu queria dizer. O agradecimento, na verdade, é meu. Gustavo, Rafael, Jefferson. Eu espero que tenhamos outras oportunidades, viu, para nos reunirmos novamente em novos painéis, em novos fóruns de discussão. Vocês querem falar alguma palavra final? Querem? Não?
Nós que agradecemos. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Jefferson. Jefferson, você quer falar? Obrigado. Muito obrigado. Ok. Gente... você está chamando outro Jefferson. Desculpa, Jefferson. Não, Jefferson chamando o professor mesmo. Então, gente, olha, agradecer a todos os internautas e continuem ligados aqui, então, no evento, na conferência, que tem muito mais, viu? Gente, boa noite, bom descanso e trabalho para vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Obrigado. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.